Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você pode sentar por um momento. Eu queria trazer aos irmãos um breve testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu queria pedir bastante a sua atenção e espero que o Senhor Jesus fale ao seu coração através daquilo que você vai ouvir agora. Amados, o meu testemunho ele começa em 2021. Em 2021 eu estava como líder do louvor da Igreja Primeiro Amor e nós vivenciávamos um cenário bem complicado na época, né? Pandemia, Covid, restrições, máscaras. E em julho de 2021, eu cheguei na casa da minha mãe e a minha mãe falou bem assim: meu filho, o teu rosto está inchado. Aí eu falei para minha mãe: não, mãe, é porque eu acabei de acordar, né? Então, o rosto está um pouquinho inchado. Com 3 dias depois, o meu corpo todo estava totalmente inchado. Eu estava tendo um problema renal gravíssimo na época. E na cabeça do homem funciona assim: não, a gente toma um chá, toma um remedinho e passa, né? Mas as coisas foram se agravando, os dias foram se passando. E daqui a pouco eu já estava com muito vômito, muita diarreia, febre, e tomava medicamentos, e os medicamentos não funcionavam direito. Aí eu fui internado a primeira vez no Hospital da 14. Na primeira vez que eu fui internado no Hospital da 14, eu fugi. Eu fugi de lá. Eu estava acompanhado do Alexandre da Labib aqui, e eu estava surtando já dentro do hospital. E como eu estava tomando muitos medicamentos, e os medicamentos não estavam fazendo efeito, eu fugi do hospital. Quando foi no outro dia, eu fui fazer um exame de sangue. E quando eu fui fazer esse exame de sangue, a enfermeira que estava fazendo a retirada do sangue, quando ela tirou o sangue, ela fez assim. Ah! Aí eu olhei para ela e eu percebi que aquele susto dela não estava normal. Aí ela foi com uma outra enfermeira. Aí, quando eles vieram de lá, já trouxeram um frasco com a amostra do meu sangue. E a enfermeira falou assim para mim: olha, eu acho que tu deve estar com um problema renal muito grave, porque os teus rins, eles estão pegando toda a impureza, em vez de jogar, né, para a tua urina, ele está devolvendo para o teu sangue. E o meu sangue já não tinha coloração ideal e tinha como se estivesse jogando talco no sangue, assim, tinha umas coisinhas branquinhas no sangue. Quando foi 5 horas da tarde, saiu o resultado do exame de sangue, e a médica, que era uma conhecida nossa, só falou assim para Nice: ou tu interna ele hoje ainda, ou amanhã é tarde demais. Foi a resposta que a gente ouviu na época. Aí, o Fabiano e a Viviane aqui do grupo de jovens, eles me levaram para o hospital, porque eu já não podia, eu já estava muito debilitado, não conseguia dirigir. E lá eu fiquei internado no Hospital da 14. Para resumir esse primeiro momento, eu estava com uma síndrome nefrótica aguda. Lá no hospital, eles foram me dar um soro. Esse soro ficou todo no meu pulmão. Eu fiquei 3 dias agonizando no hospital, porque não tinha como me entubarem, porque o hospital já estava congestionado de pessoas, né, devido à questão da pandemia. Eu tive derrame pleural e eu tive uma parada cardíaca. Aí, como o hospital já não tinha condições de prestar socorro para mim, a gente entrou no Ministério Público na época, eu fui transferido para um outro hospital.
E lá eu consegui um tratamento mais adequado na época. Aí saí dessa situação grave na época e recebi alta do hospital, fiz um tratamento na Abelardo Santos, na época, e eu tive uma recuperação dos meus rins. Eu apresentei uma recuperação. Mas eu saí, irmãos, dessa situação 99,9% humilde. Faltava assim um triscozinho assim para eu permitir Deus fazer a obra na minha vida. Quando foi ano passado, março do ano passado, eu fui acometido de uma virose. E essa virose, ela se agravou e acabei tendo uma complicação dos meus rins novamente. Eu já tinha ido 4 vezes, já tinha ido 3 vezes para o pronto-socorro, já estava já mais de 20 dias sem comer, só vomitando. Quem me visitou em casa via que eu andava com um baldezinho do lado assim, porque eu vomitava muito. Várias pessoas aqui da igreja foram me visitar. E quando eu fui internado pela 4ª vez, aí eu fui fazer um exame de sangue. Nesse exame de sangue, ele saiu o resultado às 7 horas da noite. E 8 horas eu fui me apresentar para o médico, para ver se eu conseguia internar. A oração que eu lembro que eu fiz, eu falei assim: Deus, não deixa eu perder a minha consciência. Eu quero estar consciente até o último momento da minha vida, porque eu quero orar até o último momento que der para me orar. Eu já não conseguia falar direito, não andava, até na cadeira de roda eu já não tinha força no corpo. E eu fiz essa oração para Deus: Deus, me ajuda a ter consciência, não me deixa apagar, não me deixa perder a consciência. Quando nós entramos no consultório, irmãos, o médico foi fazer a leitura do exame. E quando eu entrei, ele perguntou meu nome, eu respondi o meu nome. Aí ele fez mais uma pergunta para mim, a Anice tentou responder. Quando a Anice tentou responder, ele só falou assim: não, deixa que ele responde. Eu quero que ele responda. E ele perguntou a minha data de nascimento, e eu, falando bem baixinho, com muita dificuldade, respondi para ele. E eu conversando com ele, eu disse assim para ele: Deus, se tu estiver comigo nessa situação, me dá uma resposta. Porque a gente fica ali: eu vou morrer, já era, acabou, não dá mais. E eu sentia já o meu corpo muito debilitado. E quando o médico foi fazer a leitura do exame para mim, ele falou bem assim: olha, André, a creatinina de uma pessoa adulta, ela fica entre 1,5, se a pessoa for obesa, ela fica até 2,5. A tua creatinina está em 20. Ou seja, o teu rim está jogando toda a sujeira do teu organismo para o teu sangue. E tem uma coisa, André, que eu queria te dizer sobre a tua ureia. A ureia de uma pessoa adulta, ela pode chegar até 60, se for uma pessoa obesa, até 80, mais ou menos ali. Quando a ureia de uma pessoa chega a 250, a pessoa tem confusão mental e o cérebro passa a transmitir de forma descoordenada as funções do corpo. Então, a pessoa começa a ter ali problemas orgânicos. Então, ela fica desacordada, ela não tem raciocínio lógico. Isso quando a ureia chega em 250. Aí ele falou para mim assim: a tua ureia está em 523. Aí ele falou assim: olha, eu não sei
como tu estás respondendo as minhas perguntas. E naquele momento eu lembrei da oração que eu fiz. De que Deus estava conservando a minha mente. Quando foi no outro dia eu internei, fiz a minha primeira diálise, passei uns dias hospitalizado. Meu Deus, já foi, né, o tempo. Passei um dia hospitalizado e 3 dias antes do Dia das Mães eu fui fazer. O médico já tinha dito para mim que no exame lá eles tinham verificado que eu estava com alguns caroços no pulmão. Eu estava cheio de caroços no pulmão. E eles abriram uma investigação porque eles achavam estranho esses caroços no meu pulmão. E uns 2, 3 dias antes do Dia das Mães do ano passado, eu fui fazer uma biópsia, uma endoscopia. Nessa endoscopia, eles verificaram várias feridas no meu estômago. Muitas feridas no meu estômago. E no momento da endoscopia, o médico decidiu logo fazer uma biópsia. E quando eu saí da endoscopia, ele foi lá comigo e falou bem assim, olha, nós fizemos uma biópsia logo, para aproveitar, né? E eu pedi urgência no resultado. Aí ele falou bem assim para mim, como domingo é Dia das Mães, eu não venho ter expediente, vai ter um outro médico aqui contigo. Eu peguei, agradeci ele tudinho. Só que quando foi no domingo de manhã, eu falei assim, Nice, como é Dia das Mães, vai lá para nossa casa, fica um tempo com as crianças, vai na casa da tua mãe, né, Dia das Mães. Eu me viro sozinho aqui no hospital. Eu estava internado. Isso quando deu 9 da manhã, aí o médico ele entrou com essa documentação aqui. Isso aqui era um resultado prévio, câncer no estômago com metástase no pulmão. Esse foi o resultado. Câncer no estômago, já com a metástase pulmonar. Irmãos, até aquele momento eu achava que eu tinha problemas. Até aquele momento eu achava que problema era papel de luz para pagar, uma peça do carro que quebrou. Mas ouvir isso de um médico é muito complicado. E naquele momento, para mim, a gente fica sem rumo. E eu comecei a clamar a misericórdia de Deus. Falei, meu Deus, metástase já? E eu já liguei para Nice, volta de onde tu estiver, o resultado é esse. E complicou agora. Agora já era. Eu falava assim, agora já era. Não tem mais o que fazer. Irmãos, eu voltei a enlouquecer dentro do hospital com essa notícia. Eu acho que pode ser o crente que for, mas você estremece. E para encurtar, a gente já não sabia muito o que fazer. E uma dada madrugada eu falei, Senhor, senta aqui. A gente vai ter que conversar. Aí eu falei para ele, nisso, o que a gente faz agora? Não, avisa o pastor Felipe, avisa algumas pessoas da igreja. A gente vai ter que avisar os teus pais devagar, né? Já são idosos, e avisar devagar. Comunica, pede oração na igreja. Irmãos, o processo de transformação, a gente falou aqui sobre renovação do nosso entendimento. Esse processo, ele às vezes pode acontecer rápido na vida de alguém, mas ele pode ser demorado na vida de outras pessoas. E uma das coisas que eu me lembrei lembra que eu falei para vocês que eu saí da primeira vez 99% ali mais humilde? Eu me lembro que, se eu não me engano, acho que foi em 2024, o pastor Felipe chamou eu
e a Anice para conversar, e eu não fui igual o pastor Gilberto, não, eu quero, eu vou, estou aqui, sentido, bora. E ele me ofereceu uma situação na época, e eu disse não quero. E além de dizer não, eu ainda rebati ainda. E quando eu estava no hospital, Deus me fez lembrar disso. Eu lembrei de que existia alguma coisa no meu coração, uma soberba. Eu lembrei de que alguma coisa no meu coração, uma falta de humildade. Eu lembrei que no meu coração ainda existia algumas coisas que precisavam ser tratadas. Que eu estava dentro do hospital para tratar um problema renal, mas na verdade a minha alma estava enferma. Eu não tenho aqui um testemunho de cura para vocês, mas eu tenho um testemunho para dizer de que o Espírito Santo de Deus conhece as nossas vidas. Ele vai usar situações para transformar o nosso ser. Eu fiz algumas, e eu fui pedir oração para a igreja, eu disse, Senhor, se eu sair daqui desse hospital, eu quero mais ainda fazer a tua obra, mas eu quero que tu faça a tua obra em mim. Fiz algumas biópsias e nessas biópsias deu ausência de neoplasia. Já não existia o diagnóstico de câncer nem no estômago, nem no pulmão. Mas eu me lembro que um dia antes, irmãos, de eu sair do hospital Filoiola, eu estava numa ala e tinha um senhor do meu lado. Ele era um pastor. E eu me lembro que na última noite que eu estive naquele hospital, eu ouvi aquele senhor fazendo a mesma oração que eu fiz. Beth. Ele dizia, Senhor, se eu sair daqui, eu quero fazer a tua obra. E quando foi pela manhã, aquele senhor veio a óbito, bem do meu lado. E horas depois, eu recebi a alta do Filoiola, mas eu saí daquele hospital dizendo assim, no que eu sou melhor do que esse senhor? Ele não passou para a glória, passou para o Senhor. Mas eu hoje, que resposta eu posso dar para Deus? Eu vou sair desse hospital, Senhor. E eu quero fazer a tua obra, a tua vontade. Hoje, irmãos, eu posso dizer que o tratamento do Senhor na minha vida é grande. Mas para terminar e para finalizar aqui, eu quero fazer uma denúncia. Eu quero denunciar você que tem saúde e não está fazendo a obra do Senhor. Eu quero denunciar você que tem tudo para fazer a obra de Deus e está se esquivando e está se acomodando. Eu quero dizer para você que você coloque a sua mão na consciência nessa noite. Você que talvez esteja se esquivando daquilo que Deus tem para a tua vida. O talento não é seu, a obra não é sua, e um dia você vai prestar conta de tudo isso. Irmãos, eu não sei o que é vir para a igreja e estar bem. Todas as vezes que eu venho para cá eu sinto uma dor, eu sinto um enjoo, eu sinto uma dor de cabeça. E o meu medo não é mais de morrer. O meu medo é de estar vivo e não poder fazer a obra de Deus. Eu não tenho medo da morte, mas de tudo aquilo que eu passei. Mas o meu medo hoje é de estar vivo e não fazer a obra de Deus. Por isso eu quero te dizer através desse testemunho, de que Deus me deu mais uma chance para fazer a sua obra. Uma das coisas que o Josimar conversou comigo, André, vamos fazer tal coisa esse ano, e eu falei para Deus assim, Deus, se o pastor Felipe disser sim, eu vou. Porque outrora atrás eu era cheio de egoísmo no meu coração.
E Ele sabe das vezes, das conversas que nós tivemos lá dentro do hospital. Eu pedi perdão para o meu pastor, pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para minha família. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Faça a obra de Deus. Pegue todo o fôlego de vida que você ainda tem e faça a obra de Deus. Hoje, para mim viver, eu tenho que estar plugado numa máquina de diálise. Eu fazia todos os dias, caiu para 3 vezes na semana, agora eu estou indo 2 vezes na semana. Dia 22 agora eu vou fazer os primeiros exames para um transplante. E eu espero que Deus me dê essa bênção de ser transplantado. Mas eu digo para Deus que hoje eu estou muito mais feliz em fazer a obra de Deus do que antes. Porque tudo para mim tem gosto de última vez. Esse pode ser o último culto. Esse pode ser o último momento. E isso faz com que eu me torne mais intenso naquilo que eu faço para Deus. Hoje para mim é um prazer servir um suco na cantina. E eu quero dizer para você nessa noite, reflita, seja renovado por Deus, tenha coragem de fazer a obra do Senhor. E eu tenho certeza de que tudo aquilo que nós vivenciamos aqui nessa semana foi um alerta de Deus para nossas vidas. Não tem como a gente não dizer ou não falar o quanto o Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações. Eu queria sim poder dizer para você assim, olha, eu fui curado, eu estou 100% bem. Eu não tenho como fazer isso ainda, mas eu posso dizer para você, eu estou muito mais feliz, porque hoje eu estou muito mais disposto a obedecer e a fazer a obra de Deus do que outrora. Hoje eu estou muito mais humilde, muito mais obediente, com o coração voltado para Deus, sedento de fazer a obra de Deus, do que antes. E se eu estou aqui hoje, eu sou resultado da sua oração. Que Deus abençoe. Muito obrigado.